Presidente do Tribunal de Contas do Amazonas é internado com Covid-19. O estado do Amazonas ultrapassa 200 mil casos de Covid-19. Novo prefeito eleito de Iranduba decreta toque de recolher a partir de hoje para conter o avanço do novo coronavírus. 28 de agosto prepara a abertura de mais 40 leitos exclusivos para Covid-19. Prefeito eleito Davi Almeida, vice-prefeito e vereadores tomam posse em solenidade na Câmara Municipal de Manaus. Davi Reis é eleito presidente da Câmara Municipal de Manaus para o biênio 2021-2022. Futebol. A bola volta a rolar neste sábado pelas séries B, C e D. Nenhum jogo está previsto para hoje pela série A. Governo adia a entrada em vigor do Estatuto da Pessoa com Deficiência para 2022. Conta de luz fica mais barata com bandeira amarela em janeiro. Termina o prazo da isenção de IOF para empréstimos. Estados Unidos passa de 20 milhões de casos de Covid-19. 3 homens são executados a tiros no bairro Jorge Teixeira. A polícia trabalha com a hipótese de acerto de contas. O Jornal da Manhã, 72 anos no ar, está começando agora. 5h56 em Manaus. Se é manchete, você ouve aqui. Jornal da Manhã, Rádio Difusora. Previsão do tempo. Nublado a parcialmente nublado. É assim que começa o dia em Manaus. O Instituto Climatempo diz que é de 83% a probabilidade de chover 15 milímetros hoje. Com a umidade relativa do ar em 84%, a temperatura do momento aqui no sítio histórico de Manaus está na marca dos 24 graus. A máxima não deve ultrapassar os 30 graus centígrados. Sábado, 2 de janeiro de 2021. Dia de São Basílio Magno. Também se comemora a festa do Santíssimo Nome de Jesus e o dia de São Gregório Nazianzeno. Este é o segundo dia do ano e faltam 363 para terminar 2021. Essa é a edição de número 85.044 do Jornal da Manhã. O Rio Negro subiu mais 16 centímetros nas últimas 24 horas e seu nível agora, em relação ao mar, estava até ontem em 20 metros e 96 centímetros. Registros históricos. Fatos acontecidos nesta data. Acontecia em 1919 a Conferência de Versalhes, com a participação do Brasil, que estabelecia regras para o pós-guerra. Era fundado em 1921 Cruzeiro Esporte Clube. O físico italiano Enrico Fermi conseguiu exílio em Nova York em 1939. O Papa Pio XII advertia sobre os perigos da televisão em 1954. 5h57 em Manaus. Local. Sejam todos bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Edson Melo. Bom dia, Eduardo Silva. Bom dia ao nosso sonoplasta Jean Santos e bom dia a você, ouvinte. O número de condutores flagrados dirigindo sob o efeito de bebida alcoólica no Réveillon de 2021 cresceu 63% em comparação com a virada do ano passado, de acordo com o Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas, DETRAN-AM. A quantidade de autuações expedidas também foi muito superior, quase 4 vezes mais que em 2020. Esses números são preocupantes na medida em que o cenário do Réveillon deste ano seguiu uma série de restrições, principalmente em relação à realização de festas, mas infelizmente as pessoas ainda insistem nessa prática nefasta de beber e dirigir. E nós do Detran Amazonas vamos continuar agindo para coibir esse tipo de situação, disse o diretor-presidente do Detran M, Rodrigo de Sá. Ao todo, 85 condutores foram flagrados pela lei seca. Desse total, 62 testaram positivo no bafômetro e 23 se recusaram a realizar o teste. O motorista ainda foi autuado em flagrante pelo crime de embriaguez ao volante, que é quando o teor alcoólico aferido no teste supera a marca de 0,34 mg/L. Estarão disponíveis gratuitamente nas plataformas digitais Amazon e Google Play. Além dessas plataformas, a autora também disponibilizará os livros pela Biblioteca Digital da Prefeitura de Manaus e pelo link público do coletivo Visagem. Vencedores dos prêmios culturais Conexões Culturais 2020 da Prefeitura de Manaus, as obras ficarão à disposição. Agora são 6h em Manaus. Vamos até Manacapuru com Alberto Zegdeg. Bom dia, Zegdeg. Bom dia, Eduardo. Bom dia, ouvinte da Difusora. Bem, Eduardo, Beto D'Angelo toma posse e, como já era esperado, Sassá Jefferson é presidente da Câmara novamente. Em sessão realizada no plenário da Câmara Municipal de Manacapuru, tomaram posse nesta sexta-feira, primeiro dia do ano de 2021, os 17 vereadores eleitos em 15 de novembro de 2020, assim como o prefeito Beto D'Angelo e a vice Valcileia Flores.
A partir desta 18ª legislatura, a Câmara passou a ter 17 vereadores, 2 a mais que a legislatura passada. Após o juramento e posse dos conduzidos ao cargo, o plenário elegeu o vereador Sassá Jefferson para presidir a Casa Legislativa no biênio 2021-2022. Sassá foi também presidente do Legislativo no segundo biênio 2019-2020 da legislatura anterior. A composição da mesa diretora ficou assim: presidente Sassá Jefferson dos Republicanos, primeiro vice-presidente Júnior de Paula, MDB, segundo vice-presidente Paulinho Teixeira, Republicanos, secretário-geral Tchuco Benício, Cidadania, primeiro secretário José Luiz, Cidadania, segundo secretário Sérgio Ferreira, Cidadania, ouvidor corregedor Pedro Henrique, Republicanos. A sessão foi restrita aos empossados e convidados para evitar aglomerações e em cumprimento aos protocolos de combate ao coronavírus. Durante o discurso de posse, o prefeito reeleito Beto D'Angelo lembrou dos amigos que perderam a vida no decorrer de seu mandato. Dentre eles, lembrou seu secretário de Produção Rural, Nailson Silva, vítima de Covid, Rangel Ruiz, médico do Hospital Lázaro Reis, também vítima de Covid, Marilyn D'Angelo, sua prima, vítima de um câncer, Cosme Bittencourt, o Cosminho, seu fiel escudeiro, que levantou a bandeira de sua administração, também vítima de um câncer. Beto ainda anunciou a continuidade do asfaltamento na cidade e concretagem de ramais, em especial o ramal do Calado, que há anos espera por essa pavimentação. Anunciou a criação de um centro comercial dentro da estação rodoviária, assim como a conclusão de mais uma praça de alimentação que já está em andamento no estacionamento do Parque do Ingá. Anunciou também mais 330 metros de muro de arrimo na frente da cidade, escolas com ginásio coberto e também a primeira creche militar do interior do estado, dentre tantos outros projetos que já estão em pauta para o seu próximo mandato. Beto D'Angelo finalizou seu discurso enaltecendo sua esposa, a senhora Laura Nicolau, assim como também as damas esposas dos vereadores que lutaram juntas com seus maridos para chegarem a um assento no Parlamento Municipal. Com a colaboração de Adalto Silva, de Manacá para o Zeg-Deg, para o Jornal da Manhã. A Secretaria de Estado de Saúde está discutindo o uso de novas tecnologias no tratamento da Covid-19 em pacientes da rede estadual de saúde. Seguindo o exemplo do estado do Ceará, que vem tendo bons resultados na utilização de ventilação não invasiva, VNI, para amenizar o desconforto de pacientes com insuficiência respiratória e reduzir a intubação, a Secretaria pretende reforçar o serviço de fisioterapia nas unidades porta de entrada para o Covid-19. O objetivo é introduzir a fisioterapia com o uso de VNI ainda na enfermaria, partindo de estudos e experiências que mostram que o reforço no tratamento ao paciente nesta etapa diminui o tempo de internação, evita levar o paciente para a UTI e reduz o índice de mortalidade. Nesse contexto, foi criada por meio de portaria a Subcomissão de Fisioterapeutas do Estado do Amazonas, no âmbito do Comitê de Respostas Rápidas para o Enfrentamento da Covid-19. Com base em estudos recentes e levantamentos sobre a eficácia do tratamento em pacientes com a Covid-19 no Brasil e no mundo e orientações já apresentadas pela Organização Mundial de Saúde, a comissão elaborou nova técnica para orientar o uso de VNI nas portas de entrada para a Covid-19. De acordo com o doutorando em Ciências de Reabilitação da Universidade Federal de Minas Gerais, Marcos Giovanni Carvalho, os estudos mostraram que o uso de terapias não invasivas reduz em até 61% a necessidade de intubação do paciente. A Secretaria de Estado de Saúde instalou mais uma câmara fria agora no Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio, na zona leste da cidade. A estrutura temporária já havia sido instalada na manhã desta quinta-feira no HPS, 28 de agosto. A Secretaria, como forma preventiva, vai instalar as câmaras para dar suporte aos hospitais no acondicionamento de corpos de pacientes que falecerem vítimas da Covid-19. Paralelamente a isso, está reforçando a estrutura de atendimento no pós-óbito dos pronto-socorros da rede estadual, trabalhando na instalação de câmeras mortuárias
mortuárias nos necrotérios de pronto-socorro, dos pronto-socorros da capital. Nos próximos dias está prevista a instalação da última câmara fria no Hospital e Pronto-Socorro Platão Araújo. A instalação da estrutura temporária está prevista na 4ª fase do plano de contingência para o recrudescimento da Covid-19 e está relacionada à tendência de aumento do número de óbitos por Covid-19. A instalação das câmaras frias, assim como a implantação de câmaras mortuárias permanentes, faz parte de um conjunto de medidas que estão sendo implementadas pelo Estado para melhorar o atendimento no pós-óbito nos hospitais, incluindo acolhimento e orientação às famílias de forma digna e humanizada. Manaus, 6h09. O governo do estado, por meio da Secretaria de Estado de Assistência Social, SES, manifesta pesar pelo falecimento de Rui Félix dos Santos, ocorrido na última quinta-feira por volta das 18 horas. Presidente do Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional do Amazonas, Rui Félix desenvolveu parceria significativa com a SES na área da segurança alimentar e nutricional. O conselheiro foi vítima da Covid-19 e o sepultamento ocorreu ontem às 10 horas no cemitério de Santa Helena, do bairro de São Raimundo, na zona oeste. O presidente do Tribunal de Contas do Amazonas, TCE-AM, conselheiro Mário de Melo, testou positivo para a Covid-19 esta semana. Em viagem a São Paulo, ele sentiu os primeiros sintomas. Ao procurar orientação médica, teve a confirmação do acometimento da Covid-19 após o exame PCR. Ele está internado desde o dia 30 no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, sendo acompanhado de uma equipe multidisciplinar de profissionais de saúde. A Secretaria de Estado de Saúde vai concentrar as internações para cirurgias ortopédicas que eram realizadas no Hospital e Pronto-Socorro Platão Araújo, na Fundação Hospital Adriano Jorge e demais unidades de apoio. A ação permitiu que 37 leitos fossem liberados para atendimento de pacientes com a Covid-19 no Platão, unidade localizada na zona leste de Manaus. Agora 6h11. Novo prefeito de Iranduba decreta toque de recolher a partir de hoje para conter o avanço do novo coronavírus no município. O novo prefeito de Iranduba, Augusto Ferraz, do Democratas, anunciou ontem durante a entrevista a decretação de toque de recolher a partir de hoje das 22 às 6 horas da manhã. A medida, segundo Augusto Ferraz, é para conter o avanço do novo coronavírus no município, que, de acordo com dados da Fundação de Vigilância em Saúde atualizados na noite de ontem, tem 3.326 casos confirmados de Covid-19. Na entrevista concedida logo após tomar posse na Câmara de Vereadores, junto com seu vice Robson Adriel, do Republicanos, o prefeito Augusto Ferraz explicou que o toque de recolher não é para prejudicar o comércio local, mas se faz necessário como forma de impedir as aglomerações, que são portas abertas para a disseminação do novo coronavírus. Vamos supervisionar junto com o secretário de Saúde e todos os secretários estão incumbidos em supervisionar, gerenciar esses locais que estão aí, venda de bebidas, supermercado, tudo, eles continuarem funcionando, mas dentro da legalidade, que não ofereça risco para o consumidor. Desde aí nós temos que estar atrelado a essas oportunidades dentro do supermercado, feiras, banhos e etc, etc. Sempre protegendo o empreendedorismo, porque sem emprego não tem renda. Em tempo, a vereadora reeleita Larissa Gomes, do PSD, a única mulher entre os 13 integrantes da 10ª legislatura da Câmara Municipal de Iranduba, foi eleita ontem para presidir a casa pelos próximos 2 anos. E durante o seu discurso de posse, o prefeito Augusto Ferraz anunciou 17 nomes da equipe de governo, 12 dos quais são secretários. A lista completa está disponível nos meus 2 perfis do Facebook, J. Rai Lima e Radialista J. Rai. 6h13 em Manaus. O novo prefeito de Manaus, Davi Almeida do Avante, prepara um pacote de medidas para combater a pandemia da Covid-19 na capital. O anúncio foi feito nesta sexta-feira, primeiro dia do ano, em seu mandato também, durante o lançamento de ações integradas da Secretaria de Infraestrutura Seminf e de Limpeza Urbana Semusp no bairro Colônia Antônio Aleixo, Zona Leste. Na próxima segunda-feira, dia 4, o prefeito se reunirá com representante do Ministério da Saúde. Na ocasião, novas medidas serão discutidas para combater o novo pico da doença na capital do Amazonas.
almoço. Davi Almeida disse que busca parceria com o governo do estado para reabrir o hospital de campanha Newton Lins, que possui 350 leitos, mas que a ação da prefeitura deve ser condizente com as prerrogativas legais do próprio poder municipal na questão da saúde. A situação é gravíssima. Manaus foi a primeira cidade do Brasil a entrar em colapso na saúde pública. Foi a primeira a entrar, foi a primeira capital a sair e está sendo novamente a primeira capital a voltar com esse problema. Ontem eu assisti a televisão, a França toda está fechada em lockdown, a Itália fechada em lockdown, a Alemanha fechada em lockdown. Não vai ser diferente aqui se nós não tomarmos as nossas essa atitude. Então, a população precisa colaborar e certamente a prefeitura vai dar sua contribuição também com campanhas educativas e também nós vamos atuar na área da saúde em parceria com o governo federal e o governo do estado. O prefeito destacou que a economia é importante, mas que também não se pode descuidar da prevenção na saúde durante a pandemia. O secretário estadual de saúde, Marcelo Scampelo, acompanhou nesta sexta-feira no Hospital e Pronto-Socorro 28 de agosto, Zona Centro-Sul, os preparos para a abertura de mais 40 leitos de enfermaria exclusivos para pacientes com a Covid-19. Com isso, a unidade vai dobrar para 80 o número de leitos clínicos destinados às vítimas do novo coronavírus. Nesta semana, o hospital já havia aumentado de 12 para 40 o número de leitos de unidade de terapia intensiva. Os 40 leitos clínicos estão sendo abertos no espaço da clínica médica. Os pacientes não Covid que estavam internados no espaço foram transferidos para outros leitos da própria unidade, tiveram alta ou foram removidos para leitos em hospitais de retaguarda da rede estadual de saúde. O boletim diário de Covid-19, edição de número 273 da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas, FVS-AM, informou nesta sexta-feira o diagnóstico de 561 novos casos de Covid-19, totalizando 201.574 casos da doença no estado. Ainda de acordo com o boletim, foram confirmados 12 óbitos por Covid-19. Todos ocorridos na última quinta-feira, levando para 5.295 o total de mortes. O boletim acrescenta ainda que 24.460 pessoas com diagnóstico de Covid-19 estão sendo acompanhadas pela Secretaria Municipal de Saúde, o que corresponde a 12,13% dos casos confirmados ativos. O governador Wilson Lima afirmou na noite desta sexta-feira que a estrutura do Instituto da Mulher, Dona Lindu, no bairro de Adrianópolis, na zona Centro-Sul, está sendo preparada para abrir 46 leitos clínicos e 13 da unidade de terapia intensiva UTI, voltados para pacientes com Covid-19. Wilson Lima também ressaltou que o Departamento de Logística do Ministério da Saúde vai enviar 78 respiradores para o estado. Os novos leitos da maternidade devem começar a funcionar ao longo da próxima semana e, para isso, a Secretaria de Estado de Saúde enviou para a unidade 20 camas doadas pela Fundação Hospitalar de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas, a Fundação Hemoan. Nos próximos dias, a Secretaria vai trabalhar na contratação de recursos humanos para atender essa nova ala. 6:17 em Banal. O prefeito eleito Davi Almeida do Avante, o vice-prefeito Marcos Rota do DEM e os 41 vereadores que venceram nas últimas eleições municipais foram empossados ontem, sexta-feira, dia 1º, na Câmara Municipal de Manaus. A solenidade foi conduzida pelo presidente da Casa Legislativa, Joelson Silva do Patriota, e realizada de forma remota em atendimento ao decreto do governo do Amazonas que proíbe a aglomeração de pessoas em decorrência do aumento do número de casos de pessoas contaminadas pela Covid-19. Cumprindo o protocolo, os eleitos fizeram juramento e assinaram o termo de compromisso e posse para o quadriênio 2021-2024 da 18ª legislatura. O prefeito eleito enfatizou a necessidade que os políticos têm de resgatar a credibilidade junto à população e em cima do juramento que todos fizeram. O momento é de fazer muito com pouco por uma cidade cada vez melhor. Ele disse isso em referência ao orçamento de 600 milhões a menos que terá para administrar em 2021. Davi Almeida frisou que o governo dele irá atacar o desperdício e gastos supérfluos em troca de serviços de qualidade para a população. Outro desafio para a cidade de Manaus, segundo Davi Almeida, será superar o momento difícil provocado pela pandemia do novo coronavírus. Seremos implacáveis com os nossos inimigos, com nossos adversários, que são a falta de atendimento na saúde, na educação, no transporte de péssima qualidade
qualidade na infraestrutura, meio ambiente, esporte, cultura, assistência social. Nós precisamos implementar e trazer para o serviço público as ações de governança da iniciativa privada, no que se refere à gestão de qualidade, destacou. O vereador Davi Reis do Avante foi eleito por unanimidade como novo presidente da Câmara Municipal de Manaus na tarde desta sexta-feira. Ele assumiu o lugar de Joelson Silva do Patriota na votação realizada logo após a sessão solene que marcou a posse do prefeito Davi Almeida do Avante e do vice Marcos Rota do DEM e dos 41 vereadores que venceram nas eleições municipais últimas. Com a inscrição de apenas uma chapa, Davi Reis foi aclamado pelos demais colegas e presidirá a Câmara Municipal de Manaus durante os anos 2021 e 2022 dentro da 18ª legislatura. Além de Davi Reis, a mesa diretora ficou composta dos vereadores Wallace Oliveira do PROS como primeiro vice-presidente, Diego Afonso do PSL, segundo vice-presidente, Caio André do PSC, terceiro vice-presidente, Glória Carrade, PL, secretária-geral, Elisandro Bessa, Solidariedade, primeiro secretário, Eduardo Alfaia do PMN, segundo secretário, João Carlos do Republicanos, terceiro secretário, Jaildo Oliveira do PCdoB, corregedor geral e Amon do POD como ouvidor geral. Polícia. Um homem até o momento não identificado foi encontrado morto ontem, sexta-feira, dentro da caixa de gordura de uma residência localizada na rua Santa Terezinha, bairro Campo Dourado, na zona norte de Manaus. Segundo informações, o homem havia passado a noite comemorando o ano novo na casa de familiares das ruas depois da casa, 2 ruas depois da casa onde mora, e por volta das 10 horas de ontem foi encontrado na caixa de gordura de uma residência. A polícia acredita que ele tenha se desequilibrado e quebrado o pescoço na queda, levando à morte imediata. 3 homens foram executados a tiros na tarde de ontem na comunidade Valparaíso, bairro Jorge Teixeira, zona leste de Manaus. De acordo com testemunhas e a polícia, os assassinos que não foram identificados chegaram ao local em um carro, executaram as vítimas e em seguida fugiram. De acordo com a 30ª Companhia Interativa Comunitária SICOM, a primeira vítima estava em casa na rua Paranacaxi quando foi chamada por um dos suspeitos. Ao sair da casa, ele foi baleado diversas vezes e morreu no local. A vítima usava tornozeleira eletrônica. A vítima usava a tornozeleira eletrônica e em seguida, em uma área próxima ao primeiro crime, os atiradores também mataram outros 2 homens a tiros também. Segundo a polícia, familiares de um deles disse que ele teria sido morto por engano e que o alvo seria uma outra pessoa. Os suspeitos fugiram do local sem serem identificados. Ainda conforme a polícia, o crime pode ter acontecido por um acerto de contas entre grupos criminosos. As 3 execuções já estão sendo investigadas na Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. Esportes. Com os novos casos de Covid-19 na Premier League, alguns treinadores defenderam a paralisação do campeonato, como são Alardse do West Bromwich. Jürgen Klopp, comandante do Liverpool, se mostrou contrário à ideia. Perceba que existem alguns receios, mas estamos fazendo de tudo para proteger os nossos jogos e, na minha opinião, a Premier League tem condições para continuar. Além disso, as pessoas querem ver jogos, por isso sou contra uma paragem, disse ele. Com a virada do ano, Alex Muralha passou a não ter mais vínculo com o Flamengo, cujo contrato expirou em 31 de dezembro de 2020. Como estava emprestado ao Curitiba, agora foi adquirido pelo clube paranaense ao fechar um acordo até março, visando a reta final do campeonato brasileiro. O ano de 2021 começou com um time já comemorando o título. O Kawasaki Frontale do Japão conquistou nesta sexta-feira a Copa do Imperador ao bater por 1-0 o Gamba Osaka no Estádio Nacional em Tóquio. A conquista inédita para o clube teve como protagonistas 2 brasileiros do elenco. O zagueiro Gisiel e o atacante Leandro Damião participaram da campanha vitoriosa. E Eduardo Silva, placar dos jogos de ontem. Campeonato inglês, Manchester United 1, Aston Villa 0. Everton 0, West Ham 1. E a bola volta a rolar nos gramados brasileiros deste fim de semana. Em meio à pandemia do novo coronavírus, teremos um primeiro final de semana do ano atípico, repleto de partidas de futebol. Nos campeonatos brasileiros somente não haverá jogos pela Série A. Na Série D, as quartas de final começam hoje, sábado, dia 2. As 4 equipes que avançarem desta fase da competição, além de permanecerem na briga pelo título, vão assegurar uma vaga na Série C
de 2021. Também hoje jogam Floresta do Ceará e América de Natal, que entram em campo no Castelão, lá em Fortaleza. O confronto será realizado às 16 horas no horário de Brasília. Na sequência, às 19 horas, a bola rola no Estádio Municipal de Mirassol, na cidade de Mirassol, lá em São Paulo. O duelo será entre Mirassol e Aparecidense de Goiás. E amanhã, domingo, jogam Marcílio Dias de Santa Catarina e Altos do Piauí no Gigantão das Avenidas, na cidade de Itajaí, lá em Santa Catarina. Na Arena da Amazônia, aqui em Manaus, o Face Clube vai receber a visita do Novo Horizontino de São Paulo. Pela segunda fase da terceira divisão do Campeonato Brasileiro, a quarta rodada começa hoje, sábado. O Vila Nova de Goiás vai receber o Brusque de Santa Catarina no estádio Oba, na capital Goiânia. A partida será realizada às 17 horas pelo horário de Brasília. Amanhã, domingo, às 18 horas, o Santa Cruz de Pernambuco enfrenta o Ituano de São Paulo no estádio do Arruda, no Recife. Em seguida, às 20 horas, também pelo horário de Brasília, Ipiranga do Rio Grande do Sul e o Remo do Pará jogam no Colosso da Lagoa, em Erechim, lá no Rio Grande do Sul. O sábado será de confrontos entre equipes da parte de cima e de baixo da tabela. Isso na Série B. Buscando acesso à Série A, o vice-líder, o América Mineiro, vai duelar com o sexto colocado na tabela, que é o Guarani de São Paulo. O jogo vai acontecer no estádio Brinco de Ouro, em Campinas, São Paulo, às 21 horas. Um pouco mais cedo, às 16h30, o CSA das Alagoas, que é o quinto colocado, e o Sampaio Correia do Maranhão, que é o oitavo colocado, entram em campo no estádio Rei Pelé, em Maceió. Às 18h45, na Arena Barueri, no município de Barueri, o Lanterna Oeste de São Paulo vai enfrentar o Figueirense de Santa Catarina, que é o primeiro time acima da zona de rebaixamento. Amanhã, domingo, a líder chapecoense de Santa Catarina encara o Brasil de Pelotas, do Rio Grande do Sul, na Arena Condá, em Chapecó. O confronto inicia às 16 horas. Na sequência, Vitória da Bahia recebe o Operário do Paraná, no Barradão. A bola começa a rolar em Salvador às 18 horas e 15 minutos. A 32ª rodada encerra na próxima segunda-feira, dia 4, com 2 confrontos. Paraná e Botafogo de São Paulo jogam no Dorival Brito, em Curitiba, às 17 horas. E por fim, Confiança do Sergipe duela com o Náutico de Pernambuco no Batistão, em Aracaju, às 20 horas, todos os jogos pelo horário de Brasília. Últimas notícias. Os empréstimos voltaram a ter cobrança de imposto sobre operações financeiras, o IOF, desde ontem. A isenção da taxa tinha validade até 31 de dezembro de 2020 e era uma das medidas de enfrentamento à crise econômica gerada pela pandemia de Covid-19. O IOF incide sobre o valor do empréstimo em cobrança do imposto, sem cobrança do imposto nas parcelas. A alíquota ao dia é de 0,0082% para as pessoas físicas e de 0,0041% para as empresas, acrescida da taxa adicional de 0,38%. A incidência do IOF para pessoas físicas é limitada a 6% sobre o valor contratado e para as empresas o limite máximo é 3%. Ou seja, se a operação de crédito para a pessoa física ultrapassar 365 dias, a alíquota máxima será de 3% incidente sobre o valor contratado. A bandeira utilizada como referência para as contas de luz será amarela em janeiro deste ano de 2021. A definição foi tomada pela Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL. Com isso, o preço da energia fica em R$1,34 para cada 100 kW consumidos por hora. O valor é menor que o estabelecido para o mês passado, quando foi ativada a bandeira vermelha, com preço de R$6,2 para cada 100 kW consumidos por hora. O sistema Bandeiras é utilizado para gerir o valor cobrado dos consumidores a partir das condições de geração de energia. Quando o quadro piora, a bandeira pode ser alterada em uma escala de verde, amarela e vermelha. 6h33 em Banal. O Tesouro Nacional começa 2021 com uma fatura trilionária a ser paga aos investidores. A dívida que vence este ano já somava 1,31 trilhão de reais no fim de novembro, valor que deve crescer com a incorporação de mais juros. O desafio chega num ano decisivo para ditar os rumos das reformas consideradas essenciais para o equilíbrio fiscal do país
e, consequentemente, para a capacidade de pagar toda essa dívida no futuro. Nos últimos meses, o governo precisou se endividar mais para bancar o aumento das despesas para combater a Covid-19. Apesar dos pagamentos do auxílio emergencial de R$300 chegaram ao fim poucos dias antes da virada do ano, a Caixa Econômica Federal ainda vai disponibilizar 10 datas em janeiro para retirar o dinheiro em espécie para os beneficiários que ainda têm saldo. O pagamento do programa Auxílio Emergencial do Governo Federal encerraram no fim do ano passado e, por hora, não há sinais de que o Executivo Federal para novos pagamentos além das 9 parcelas já pagas. Alguns projetos para a continuidade dos pagamentos neste 2021 foram protocolados por parlamentares no Congresso, mas ainda não foram analisados. Por outro lado, o presidente da República, Jair Bolsonaro, reafirmou nos últimos dias de 2020 que o programa não seria ampliado. 6h34 em Manaus. O governo prorrogou por 10 meses a medida que concede 12 meses para que as companhias aéreas reembolsem de maneira integral os valores das passagens dos clientes que tiveram voos cancelados em decorrência da pandemia da Covid-19. A alteração foi feita pela medida provisória 1024. Em agosto do ano passado, o governo deu esse prazo de 12 meses para o reembolso de passagens referentes a voos de 19 de março a 31 de dezembro de 2020. Agora, a medida vale também para os voos cancelados até 31 de outubro de 2021. Há poucos anos do fim de 2020, o presidente Jair Bolsonaro editou uma medida provisória restringindo novamente a concessão do benefício de prestação continuada, o BPC, pago a idosos e para pessoas com deficiência de baixa renda que ganham até 1/4 do salário mínimo. O texto tem vigência imediata e, como antecipou o sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado, pode excluir cerca de 500 mil brasileiros que teriam acesso à assistência caso o critério de renda fosse ampliado, como vinha sendo estudado anteriormente. Essas pessoas terão de recorrer à justiça para obter o benefício. O salário mínimo passou a valer desde ontem, dia 1º de janeiro, R$1.100, conforme a medida provisória número 1021, publicada no Diário Oficial da União no último dia 30. No ano passado, o salário mínimo estava em R$1.045. O reajuste em relação a 2020 ficou em 5,26%. Foi levado em consideração o Índice Nacional de Preço ao Consumidor, INPC, de janeiro a novembro, e a variação estimada do mercado financeiro para o índice em dezembro de 2020. O Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, pagará bilhões no total para milhares de segurados da Previdência em 2021. Além dos precatórios reservados para quem ganhou o direito na Justiça, há o penúltimo lote de pagamentos da revisão de diferenças e benefícios como pensão por morte, auxílio-doença, previdenciário e aposentadoria por invalidez. Esse pagamento é referente a diferenças surgidas da revisão dos benefícios relacionados à interpretação do inciso 2 do artigo 29 da Lei 8.213 de 1991, que trata da fórmula de cálculo da renda mensal. 6h37 em Manaus. O governo voltou a adiar a entrada em vigor do Estatuto da Pessoa com Deficiência, que virou lei em 6 de julho de 2015. De acordo com a medida provisória 1025, o Estatuto só entrará em vigor 84 meses, 7 anos após a aprovação da lei. O Estatuto prevê a promoção em condições de igualdade do exercício dos direitos e das liberdades fundamentais por pessoa com deficiência, visando a sua inclusão social e cidadania. O novo adiamento a lei deve entrar em vigor apenas em julho de 2022. Originalmente, o Estatuto deveria vigorar em 2017. 6h37 em Manaus. O novo prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, tomou posse nesta sexta-feira com o anúncio de que lançará investigações diante de denúncias de corrupção envolvendo seu antecessor, o ex-pastor evangélico Marcelo Crivella, aliado do presidente Jair Bolsonaro. Crivella foi preso no mês passado e afastado do cargo devido às denúncias, mas Paes colocou mais pressão sobre o seu rival nas eleições municipais de novembro. Ele aproveitou o primeiro dia no cargo para lançar 4 investigações sobre corrupção e abuso de poder na administração Crivella. Os prefeitos assumiram o mandato nesta sexta-feira, dia 1º, em cerimônias adaptadas para evitar a transmissão da Covid-19. Em várias cidades, a solenidade foi virtual, cerimônias diferentes daquelas que estamos acostumados.
Em meio à pandemia, a posse do prefeito do Rio foi cercada de cuidados para respeitar o distanciamento e evitar aglomerações. Eduardo Paes, do Democratas, assinou o livro de posse acompanhado de poucos convidados. O ex-prefeito Marcelo Crivella, do Republicanos, não participou porque está em prisão domiciliar. Eduardo Paes assume seu terceiro mandato à frente da cidade. À tarde, deu posse aos 27 secretários que vão compor o primeiro escalão do município. O prefeito afirmou que suas prioridades serão o combate à pandemia e a recuperação das finanças do Rio. Esse esforço, aliado ao cumprimento rigoroso das regras fiscais, em especial a Lei de Responsabilidade Fiscal, vai nos colocar em uma rota positiva de redução dos gigantescos déficits, de retomada da capacidade de investimentos e melhora da prestação de serviços públicos, disse Paes. A cerimônia, restrita a poucos convidados, também no Recife, onde João Campos, do PSDB, assumiu o mandato aos 27 anos. Ele é o prefeito mais jovem de uma capital brasileira. Em Salvador, o prefeito Bruno Reis, do Democratas, foi fechada a cerimônia, sem convidados. Protocolo adotado também na Câmara de Vereadores de Porto Alegre para a posse do prefeito Sebastião Melo, do MDB. O prefeito reeleito de Belo Horizonte, Alexandre Calil, do PSD, e o prefeito de Teresina, Dr. Pessoa, do PSB, tomaram posse virtualmente por videoconferência. O prefeito de Goiânia, Maguito Vilela, do MDB, assumiu o cargo na UTI do Hospital Albert Einstein, em São Paulo, onde está internado desde outubro por causa da Covid. Não houve transmissão para preservar a intimidade dele. Na maior cidade do país, teve medição de temperatura na entrada e lugares interditados no plenário da Câmara de São Paulo. Vereadores puderam participar presencialmente ou à distância pela internet da posse do prefeito reeleito Bruno Covas, do PSDB. Ele disse que o combate à Covid será uma das metas do novo mandato. Manaus, 6h40. Na cerimônia de posse de seu segundo mandato como prefeito de São Paulo, o tucano Bruno Covas afirmou nesta sexta-feira, dia 1º, que a cidade de São Paulo está pronta para vacinar a sua população. As vacinas vão chegar aí, a nossa cidade está pronta para vacinar em massa, disse em seu discurso, acrescentando que ainda é necessário manter as medidas de isolamento social de combate ao coronavírus. O ato ocorreu na Câmara dos Vereadores de São Paulo, no centro da cidade. O prefeito eleito de Goiânia, Maguito Vilela, do MDB, tomou posse virtualmente neste 1º de janeiro de 2021, direto do Hospital Albert Einstein, em São Paulo, onde está internado há 71 dias após contrair Covid-19 na reta final da campanha eleitoral. E com o discurso de combater as desigualdades e injustiças, o prefeito eleito do Recife, João Campos, do PSB, de 27 anos de idade, e a vice-prefeita Isabela do Roldão, do PDT, tomaram posse nesta sexta-feira na Câmara dos Vereadores, no centro da cidade. Mas novo prefeito eleito nas capitais, ele disse que pretende levar a cidade ao primeiro lugar entre as capitais mais bem avaliadas na educação e que sua grande prioridade será a imunização da população contra o novo coronavírus. Autoridades de saúde britânicas estão reativando hospitais de campanha que foram montados no início da pandemia para lidar com um aumento nos casos de Covid-19 e está colocando os leitos disponíveis sob extrema pressão, particularmente em Londres. O Reino Unido registrou mais de 50 mil novos casos diários do vírus nos últimos 4 dias, causados em parte devido a uma nova variante que é muito mais infecciosa e um aumento no número de pessoas que estão morrendo a cada dia. Quem está acostumado a ver a Itália sempre movimentada e lotada de turistas se surpreendeu novamente nesta sexta-feira com as ruas do país desertas no 1º dia de 2021. Isso porque o governo italiano decretou lockdown durante as comemorações de fim de ano para tentar conter o avanço da pandemia de coronavírus. Segundo o último boletim do Ministério da Saúde da Itália, o país acumula 74.621 mortes e 2.129.376 casos de Covid-19 desde o fim de fevereiro de 2020. No primeiro boletim do ano do Ministério da Saúde, a Itália registrou mais 462 mortes e 22.211 novos casos de Covid-19 no período de 24 horas nesta sexta-feira. Agora 6h43 em Banal. O presidente Jair Bolsonaro vetou a blindagem que o Congresso tinha aprovado para os gastos com a vacinação contra a Covid. O presidente manteve a proteção para os gastos com a defesa. A decisão saiu na noite de ontem, edição extra do Diário Oficial da União.
O presidente Jair Bolsonaro vetou pontos da Lei de Diretrizes Orçamentárias. A LDO define as metas e prioridades do orçamento. O texto aprovado pelo Congresso impedia que em 2021 determinados gastos fossem contingenciados, ou seja, bloqueados no caso de o governo ter queda de arrecadação ou precisar enxugar gastos. Na lista dos itens que perderam a proteção contra o bloqueio estão saneamento, prevenção, combate e controle do desmatamento, queimadas e incêndios florestais, educação infantil, combate à pobreza, enfrentamento da violência contra as mulheres e também despesas com ações vinculadas à produção e disponibilização de vacinas contra o coronavírus e a imunização da população brasileira. O veto não significa que o governo não vai gastar os recursos, mas permite que nem todo o dinheiro previsto seja usado. E essa sinalização ocorre exatamente em momento crucial da luta contra o coronavírus, como a vacinação. 6h44 em Manaus. O Rio Grande do Sul voltou a ter a região de Bagé bandeira preta no mapa preliminar do distanciamento controlado. O mapa foi divulgado na noite desta sexta-feira, dia 1º de janeiro. A região da cidade da campanha volta ao risco altíssimo para o coronavírus 2 semanas depois de ficar em bandeira preta pela primeira vez. De acordo com o governo do estado, a classificação é resultado da combinação entre a piora no número de leitos livres para pacientes Covid na microrregião sul e o fato de a região apresentar bandeira preta no indicador de hospitalizações para cada 100 mil habitantes, o que culminou no acionamento da nova regra do distanciamento controlado. A salvaguarda de bandeiras vermelha e preta quando uma região registra muitas hospitalizações novas de pacientes com Covid-19 e, ao mesmo tempo, possui baixa capacidade hospitalar na macro-região. 6h45 em Manaus. Os Estados Unidos registraram mais de 20 milhões de casos de Covid-19, informou a Universidade Johns Hopkins hoje em sua contagem em tempo real, já que o ano novo trouxe outro marco sombrio na luta do país para conter o vírus. Os Estados Unidos registraram até agora 20.007.149 casos e 346.408 mortes na pandemia, disse a universidade com sede em Baltimore, tornando disparado em um maior número oficial de casos e óbitos. 33 países já anunciaram a descoberta da nova variante mais transmissível do SARS-CoV-2, causador da Covid-19. Ela foi descoberta no Reino Unido e anunciada há menos de um mês, em 8 de dezembro. O último a descobrir o vírus com mutação foi a Turquia, que o identificou em 15 pessoas, todas oriundas da Grã-Bretanha. Eles estão isolados e seus contatos foram rastreados e colocados em quarentena. Mais de 40 países, como a Turquia, anunciaram nesta sexta-feira que fecharam as fronteiras para o Reino Unido. O Brasil, por exemplo, proibiu voos que tenham origem ou passagem pelo Reino Unido. Não há indício de que a variante conhecida como B.1.1.7 cause casos mais graves da Covid-19. No entanto, sua circulação deverá acarretar em mais infecções e, portanto, mais hospitalizações em um momento no qual países como o Brasil já estão lutando contra surtos causados pelas férias e festas de fim de ano. A lista de países que identificaram infecções com a variante vem crescendo rapidamente. Ela inclui, além do Brasil, Estados Unidos, Grã-Bretanha e Turquia, Austrália, Bélgica, Canadá, Chile, China, Dinamarca, Finlândia, França, Alemanha, Islândia, Índia, Irlanda, Israel, Itália, Japão, Jordânia, Líbano, Malta, Holanda, Noruega, Paquistão, Portugal, Singapura, Coreia do Sul, Espanha, Suécia, Suíça, Taiwan e Emirados Árabes Unidos, dentre outros. Manaus, 6h47. Tomou posse do cargo de vereador de Marizópolis, no sertão da Paraíba, Fábio Júnior Alves de Andrade, do PP, em uma cerimônia que aconteceu por videoconferência ontem. O parlamentar cumpre prisão temporária de 30 dias e é suspeito de participar de um assalto que aconteceu em Souza, também no sertão do estado, quando 3 homens se passaram por policiais e roubaram dinheiro e cheques de um empresário. O parlamentar teria auxiliado na fuga do trio, conforme o delegado Glauber Fontes. O advogado vereador Abdon Lopes disse que não há evidência do envolvimento do cliente com o crime. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, alertou nesta sexta-feira, dia 1º,
para a incapacidade de determinados testes detectarem uma nova variante do novo coronavírus. Ela foi encontrada primeiro no Reino Unido e já está presente no Brasil, conforme 2 casos reportados em São Paulo. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária também determinou a análise dos documentos já apresentados pela AstraZeneca sobre a vacina da Covid-19 feita em parceria com a Universidade de Oxford. Na prática, a agência está em dia com o que foi apresentado até agora. O Brasil registrou 465 mortes pela Covid-19 nas últimas 24 horas, chegando ao total de 195.441 óbitos desde o começo da pandemia. Com isso, a média móvel de mortes no Brasil nos últimos 7 dias foi de 704, aparecendo acima da casa dos 700 pelo segundo dia seguido. A variação foi de menos 6% em comparação à média de 14 dias atrás, indicando tendência de estabilidade nos óbitos pela doença. Em casos confirmados desde o começo da pandemia, 7.698.862 brasileiros já tiveram ou têm um novo coronavírus, com 23.081 desses confirmados no último dia. A média móvel nos últimos 7 dias foi de 35.891 novos diagnósticos por dia. Isso representa uma variação de menos 24% em relação aos casos registrados em 2 semanas, o que indica tendência de queda nos diagnósticos. O calendário de 2021 terá 9 feriados nacionais, sem contar os feriados estaduais e municipais, como o Dia da Consciência Negra e aniversários das cidades. 2 nacionais, 2 deles serão prolongados: Paixão de Cristo e Proclamação da República. Isto é, vão cair em segundas ou sextas-feiras e, portanto, emendam com o final de semana. Só um deles vai cair em um final de semana. 1º de maio, o Dia Mundial do Trabalho, que será em um sábado. Carnaval e Corpus Christi não são feriados nacionais. As 2 datas serão consideradas pontos facultativos no Serviço Público Federal, conforme informou portaria publicada na última quarta-feira no Diário Oficial da União. Ainda assim, são feriados estaduais ou municipais em muitos locais. Assim, quem gozar dessas datas terá 2 feriados a mais: 15 e 16 de fevereiro, Carnaval, segunda-feira e terça-feira, e 3 de junho, Corpus Christi, quinta-feira. E quem puder emendar essas datas vai acabar com um feriadão bem prolongado, de 13 a 16 de fevereiro, o Carnaval. 6h51 em Manaus. Vamos às manchetes dos jornais locais, começando pelo Centenário Jornal do Comércio, que estampa. Política: novos vereadores querem protagonismo na Câmara Municipal de Manaus. Amazonas em tempo. Davi Almeida assume prefeitura em ano de desafios. A crítica. Davi Almeida toma posse como prefeito de Manaus e fala cobrar metas e resultados.